do comando do 33º Batalhão, quais foram os maiores problemas e as maiores vitórias do seu comando, do senhor, à frente aí do 33º Batalhão? Um dos maiores problemas assim, que nós verificamos quando chegamos em Cidade Ocidental... Coronel, dá pra senhor encostar um pouquinho mais? Muito obrigado. Quando nós chegamos em Cidade Ocidental, um dos maiores problemas que eram verificados, o primeiro deles era roubo à pessoa. Então, Wagner, a gente via assim, no ano de 2016 era constatado assim, no mínimo 3 roubos por dia. Então hoje nós estamos na média, né, com esse trabalho preventivo, nós verificamos 1 a cada 3 dias. Melhorou bem. Então, assim, era uma situação em que nós estávamos com 600 roubos por ano em 2016, nós estamos atualmente com menos de, com um pouco mais de 250. Mas é um trabalho contínuo, porque a cada uma situação dessa, e aí quando nós falamos, nós não queremos ficar na frieza dos números, porque a cada número desse é uma pessoa vítima da violência. E o trabalho nosso é justamente isso, estar presente para que o crime não ocorra. Um outro fator também que nós verificamos em Cidade Ocidental era a questão dos homicídios. Então, era uma turma que a gente tinha lá que estava aí atuando firmemente com execuções. Alguns presos, né? Nós tivemos o apoio das nossas especializadas, né? Das equipes de choque, de Rotan. Conseguimos atuar aí combatendo alguns, né? Uns resistiram aí às atuações. Eles foram alvejados e partiram para outra, né? E aí a gente vai continuando um trabalho continuado. Mas, infelizmente, não houve outra opção nessas situações. Por quê? Nas atuações não houve a entrega. Então nós tivemos situações em que no trabalho das especializadas nós tivemos situações de confronto e outras que nós estamos atuando no trabalho preventivo. Uma situação na Ocidental que nós estamos focando também, porque era a modalidade dos crimes de pequeno potencial ofensivo. Aquele vizinho do final de semana que liga o som alto perturbando o seu vizinho, e aquilo ali virava uma briga e gerava outras ocorrências e tirava a viatura da área. Então nós tínhamos que sair de área, levar, conduzir, ou às vezes até deixar de fazer por falta de opção ali naquele momento. E hoje, com a lavratura do TCO no local, permanece a viatura e a pessoa já é chamada em juízo e já tem uma medida judicial também bem rápida. Nesse caso, então, é uma coisa que inclusive incomoda muito não só a polícia, né? Porque invariavelmente final de semana tem um pessoal que não tem noção. A lei do silêncio, ela vai a partir de 10 horas, você tem que respeitar o descanso da outra pessoa. E muitas vezes o pessoal extrapola. Isso, como o senhor falou, demanda uma movimentação policial muito grande, porque é o grande número de ligações que são feitas e a polícia vai, e muitas vezes o policial vai lá, aí o cara desliga o som naquele momento, o policial sai e liga de novo. E aí fica esse vai e vem. E isso vai fazer com que uma viatura seja deslocada, com que uma equipe de policiais sejam deslocados para aquele local, tirando muitas vezes de um local em que um crime pode acontecer, um crime grave de estupro, verdade, um crime contra a vida, né? Um crime de roubo, um roubo majorado. Então, quando acontece isso, aquele cara do som, ele não tem noção do que está acontecendo do outro lado. Sim. Ele tira uma viatura policial, ele faz com que uma equipe policial seja deslocada. E como o senhor disse agora, é feito o TCO na hora, então. Chegou lá, já faz o termo circunstanciado e o cara é obrigado a comparecer na justiça. Justamente. Assim, igual, nós acompanhamos programas policiais, apreensão de droga, homicídio, essas ocorrências, elas têm grande destaque na mídia, né? Então, muito destaque. Agora você não vê, vizinho liga som alto e perturba o outro. Ela não sai, você não vê esse tipo de manchete. E ela é a grande demanda do serviço de uma guarnição de polícia militar. Num final de semana, ela ocupa, assim, vamos dizer que 60% do tempo do serviço de uma guarnição. Eu sou testemunha disso, Coronel. Há uns 2 domingos atrás, eu presenciei uma cena, né, onde foram deslocados 6 viaturas para atender uma ocorrência de perturbação, né, perturbação do sossego. Então, assim, o que a polícia militar faz é um trabalho exaustivo. E como o coronel bem falou, e quando sai na grande mídia,
é para tentar esculachar, para tentar denegrir a imagem do trabalho policial militar. Exatamente. O Fábio, eu vou falar um negócio pra você. Eu não sou policial, então, meu irmão, dá vontade de dar uma bifa na orelha de uns cabas. Tem uns cabas que dá vontade de sapecar a mão no pé da venta deles, porque eles são extremamente desobedientes. O policial vai com todo. Primeiro, que o cara já tomou umas 10 garrafas de cachaça. Já tá pra lá de Bagdá. Já tá amigo do Zorro, tá tonto. Sim. E aí o policial chega com toda a educação pra conversar. E o cara fica. Por quê? Por que não pode? Por que não pode? Não pode, meu amigo, já passou do horário, tem gente dormindo. Eu não tô dormindo. E aí fica aquele negócio que o policial vai e o policial conversa, o policial gasta conversa, e o policial tenta dissuadir o cara daquela ideia de continuar com o sonho, ele continua apurrinhando. Então, realmente, a paciência do policial, ela é inimaginável, porque ele tem muita paciência, porque eu não teria 10% da paciência que o policial tem, você teria? Eu não. Não tenho outros 10%. E nessa questão, assim, olha, Ocidental, nós estávamos verificando, foram 42 condomínios só na entrada da cidade, num período de 4 anos. Então, 6 anos atrás, foi 42 condomínios construídos na cidade. Então, assim, uma explosão demográfica muito grande. Chegou muitas pessoas. Então, ali dentro daqueles condomínios, muitos deles não têm regras, não têm estatuto. E a pessoa acha o seguinte: posso fazer o que eu quiser. Tô na minha casa, tô na minha folga, eu posso fazer o que eu quiser. Mistura com isso a bebida, mistura com isso a droga e mistura com isso também o som alto. Por quê? O cidadão pensa que ele estando na casa dele, o vizinho dele é obrigado a ouvir aquilo que ele gosta. E muitas vezes umas músicas de extremo mau gosto, né? Aí ainda tem as preferências aí, mas ele acha que o vizinho dele é obrigado a ouvir o pancadão que ele gosta, a barulheira que ele gosta e nos decibéis que ele também tá querendo ouvir. E aí, o que acontece? Nós tínhamos aí uma demanda reprimida muito alta, porque tinha várias ocorrências, mas as pessoas não acionavam, sob a premissa: não adianta fazer nada, porque não adianta acionar que não vai dar nada. Então, nós temos verificado aí na Cidade Ocidental, de 2018 para cá, nós temos aí por parte da Polícia Militar, o juizado, ele estava com cerca de 200 TCOs registrados até 2018. Hoje já chega a mais de 1.500 TCOs registrados, né? Após a atuação da Polícia Militar, aí junto com a Polícia Civil. Então, nós atuando aí, especificamente nesse caso, de perturbação do sossego. O cidadão tá no final de semana, ele quer pôr um som alto, às vezes ele quer pôr um som automotivo. Então, o que acontece nessa situação? A guarnição vai lá ao local. Ela vai fazer a apreensão do objeto que causa o ruído, que causou a perturbação, é a prova do crime e é apresentado ao juizado. E no juizado é proposto aí a transação judicial. E o efeito que nós temos visto disso aí nas transações é porque elas são feitas de forma pecuniária. Tem mexido no bolso. Mexeu no bolso, o cara sente. Tem mexido no bolso, principalmente o som automotivo. O som automotivo, as transações têm sido em valores bem maiores. Então, aquelas festas regadas aí, aquela festa que o traficante usa aí como pretexto para vender droga, né? Os promoters da vida aí que tem aí, os falsos promoters, né? Então, alugam uma chácara escondida, às vezes vai para uma área residencial e começa a tocar o sonzão automotivo, ou então o vizinho de final de semana que está dentro do condomínio. Então, a Polícia Militar, ela começou a atuar muito forte em cima disso. E um outro ponto também, aquele usuário de droga, aquele cara que estava com seu bequezinho de maconha na orla do lago, no bosque. Então, todos esses aí, o cigarrinho dele, mesmo que fosse uma sementinha, ela vai para um plástico, ela é catalogada e ela é apresentada ao juizado especial e ele vai cumprir também ali uma transação. É isso, inclusive, coronel, tem muita gente que acha que a maconha foi descriminalizada, né? Não só a maconha, como outras drogas. Continua sendo crime, continua sendo artigo 28 da lei 11.343 de 2006. Só que o cara acha que não, porque tem alguns lugares, alguns policiais, muitas vezes não dão atenção, porque é um trabalho, o senhor sabe que é um trabalho exaustivo. É cansativo, é pegar o cara, levar pra delegacia, fazer o termo circunstanciado, mas a maioria dos policiais não querem nem saber, leva. E aí o vagabundo vai falar, eu tô no meu direito. Que direito? De fumar maconha? Não existe. Wagner, uma situação bem colocada aí, porque antigamente o cidadão ia falar, mas um cigarro de maconha, né? Então era abordado, você ia pra delegacia,
ficava muito tempo esse cidadão com esse cigarro de maconha. Hoje o policial já pega lá no local, ele faz a coleta da prova e as transações têm saído em torno de R$1.000 a R$1.500, um cigarro de maconha. Então, que maravilha. Então, ou aquele que não tem condições de fazer, ele tem optado por prestar serviços, né? Então, tem trabalhado na prefeitura, capinando, fazendo a roçagem de mato, trabalhando na cidade. Então, as pessoas têm visto mutirões da prefeitura com pessoas cumprindo transações judiciais. E o ponto importante aí, aqueles que querem uma ressocialização, também temos estendido. Temos o Tenente Gustavo, ele faz um trabalho lá, encaminha na Secretaria de Assistência Social. Aqueles que querem estudar e querem deixar, tá dando encaminhamento para assistência social, então tá sendo feito até esse trabalho também. Quem tá querendo algo, olha, vamos ver vaga de estágio. Então, até isso, aqueles que estão se propondo no cumprimento da transação, a Secretaria de Assistência Social da cidade está dando esse encaminhamento também, à medida que a pessoa se manifesta querendo fazer algo diferente na sua vida. A gente. Desculpa, Wagner. Quando você fala, o cara é só um cigarro de maconha, mas esse cara que fuma um cigarro de maconha, ele que financia uma merda muito maior. Vários crimes. Vários crimes. E aí, coronel, mas a pergunta que eu queria fazer pro senhor é o seguinte: falar de fazer segurança pública não é um trabalho só da polícia militar ou da polícia civil, né? A gente sabe que é necessário muitas forças, depende de governos, depende, inclusive, a participação da população. Eu sou testemunha disso. A cidade ocidental tinha um problema seríssimo, que era a questão da iluminação. Isso favorecia a atuação de delitos, de crime. Hoje nós temos uma situação diferente. Graças a Deus nós não temos mais o problema de escuridão. Isso também facilitava a ação desses marginais? Com certeza. Nós estávamos, por exemplo, era impossível montar um bloqueio na entrada de Cidade Ocidental por conta de falta de segurança para as equipes policiais, por local não ser iluminado. E uma outra situação também nesse fato aí a rua iluminada, ela tira o foco de esconderijo do marginal. Então isso também colabora, além do trabalho preventivo, né? Então tem também a roçagem do mato, né? Então tem pessoas que deixam seus lotes lá, seus lotes abandonados, não cuida dele. Ali serve para esconderijo, principalmente de estupradores. Então nós deparamos muito com situações. Acionamos a prefeitura, muitas vezes ela vai lá, faz a limpeza, cobra do cidadão ali por aquele serviço e a iluminação. Então algumas ruas eram muito defeitas, principalmente o principal corredor de acesso. Então depois dessa iluminação facilitou e diminuiu muitas ações criminosas também. São 6h24. Nós estamos conversando aqui com o Tenente Coronel Crisóstomo, que é o comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar. Esse negócio aqui não sobe, não. 33º Batalhão de Polícia Militar, que é o batalhão de Cidade Ocidental, e ele está nos trazendo várias informações que são pertinentes e importantes, principalmente porque tem muita gente que acha que alguns tipos de crime, alguns tipos de infrações penais não são passíveis de punição, e são. O cara pode ser preso, o cara pode prestar serviço à sociedade, e esse do dinheiro eu achei bom. Quando o cara paga, o cara que fumou um baseado e paga 1.500 conto de multa. É caro, né? É baseadinho caro da moléstia, né? Dá pra comprar quase 1 quilo de maconha. Mas muitos preferem. Chegou lá, até conversando com Deus, falou: rapaz, eu vou pagar 1.500 conto num beck. Foi o que o cara me falou. Eu vou capinar na rua, fica melhor. Mas fica 7 meses trabalhando. Agora, coronel, eu vou falar um negócio pro senhor. Eu acharia mal barato que o cara. Porque o Brasil é um país que é um país muito sem vergonha, com relação à lei. O cara tinha que estar na rua capinando, tá escrito nas costas, sem sacanagem nenhuma, pagando pena por isso. Porque é pra pessoa saber que aquele cara cometeu um delito. Porque em países sérios o senhor sabe que isso acontece. Ele vai uniformizado. O cara vai uniformizado, pra você saber que ele cometeu um delito, ele cometeu um crime. Pra ele passar uma vergonha. Porque o cara vai ali, capina um lote, normal. Não, a prefeitura me chamou pra trabalhar. Não, ele tá ali capinando porque ele tá pagando uma pena. Sim. Ele cometeu um delito, ele cometeu um crime, porque é crime, previsto em lei, e ele tá pagando uma pena. E é isso que nós temos que mudar. E eu gostei muito dessa ideia, e isso é um trabalho, coronel, da polícia com o judiciário. O judiciário agindo, o Ministério Público, sim, a Justiça agindo junto com a polícia
para dar uma resposta à sociedade. O que é importantíssimo nisso aí, Wagner, é assim, a parceria, né, a resposta que nós temos, porque como o Fábio já disse aqui, ele não é um trabalho exclusivo, a segurança pública, a polícia, ela é um órgão dessa engrenagem toda. Braços, né? Nessa engrenagem aí, ela é um dente dela, né? Mas agora, a resposta, né, a continuidade, né, no trabalho também proposto no Ministério Público e no Judiciário, que faz o quê? A efetividade da aplicação da medida legal. Então, a polícia faz a apreensão, encaminha ao Poder Judiciário e aí já cumprindo até aquilo que foi determinado na Lei 9099, de 95 dos juizados especiais, é celeridade. Então, dá pressa nas demandas judiciais, nas demandas da sociedade. Então, apresentou e a pessoa não fica aguardando anos e anos até que a coisa se prescreva. Então, ali se aplica uma medida de imediato. Então, fatos pequenos, eles são sancionados devidamente. Eu digo sempre assim, em todo lugar que eu vou você tem uma grande represa, se tem uma pequena fissura, se você não reparar aquela pequena fissura, a estrutura toda vem abaixo. Os pequenos delitos, eles fazem isso na sociedade. Então, quando nós começamos a combater também os pequenos delitos, os grandes vão deixar de ocorrer. A gente começa a trazer organização. Você chegar numa sala, se ela estiver suja, se ela estiver empoeirada e você tiver com um papel de balinha na mão, você vai jogar no chão. Mas se ela estiver limpa, você vai procurar a lixeira ou vai pôr no bolso. Então, o princípio é o mesmo nas desordens sociais. As pequenas desordens, elas causam a grande. Até um outro ponto também que nós falando aí de pequenas desordens, nós estamos também dentro de um trabalho também, ele é liderado aí também pelo Tenente Gustavo, acompanhamento das medidas protetivas. Aquele cidadão que enche a cara no final de semana e quer chegar em casa e dar uma taca na mulher. Então, temos várias medidas protetivas sendo acompanhadas e esses pequenos delitos também são causas até de homicídios. Então, nós já verificamos também em Cidade Ocidental isso. Homicídios dentro de casa, né? Mulher vítima de assassinato por conta de ação do marido. Mas, quando você observa, eram ações contumazes de violência e de agressão. E hoje nós fazemos esse acompanhamento em loco. Um trabalho aí, um esforço, junto com a Guarda Municipal, né? Nós temos um estagiário no 33º Batalhão, cedido pelo município, que ele faz esse controle, gera essas ocorrências, repassa para as viaturas na rua e que o agressor, ele é visitado no mínimo 2 vezes por dia pela Polícia Militar. Nesse período aí que nós estamos fazendo esse acompanhamento aí, de 1 ano e meio para cá, nós tivemos apenas 4 casos de reincidência. Apenas 4 casos. E também tem, coronel, muitas vezes da mulher até se omitir e não procurar a polícia. É fundamental que ela procure, né, coronel? Sim, importantíssimo, Wagner. Tanto porque uma situação quando a pessoa tem credibilidade, ela acredita que o poder público vai ampará-la. Então, nós temos visto que a demanda aumenta porque as mulheres têm confiado mais também. Então, até pega os pequenos crimes, os pequenos potenciais ofensivos, as pessoas têm procurado, então, o som alto, eu vou procurar porque aqui eu tenho resposta. Cidade Ocidental está acontecendo isso. Tem um maconheiro na minha porta, as pessoas estão ligando e estão falando, olha, tem uma resposta e vai ser efetiva. Tanto que o maconheiro nem tá dando mole mais. Na questão da violência doméstica, as mulheres têm procurado mais. E com um detalhe agora, nós conseguimos aí, junto com a Secretaria da Mulher, e nós temos uma ONG de advogados, ela está atendendo no quartel toda sexta-feira, ela está atendendo as demandas de medidas protetivas dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Atendimento gratuito e advogados voluntários trabalhando em prol aí dessas mulheres todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira, a partir de que hora, coronel? A partir das 8 horas. Então tem um agendamento, é por agendamento, né? Liga no quartel, faz o agendamento e essa equipe de advogados, essa ONG, ela está atendendo aí as mulheres vítimas de violência doméstica. Qual o telefone do quartel? É 3625 1790. 3625 1790, você mulher vítima de violência doméstica, você que não tem para quem recorrer, que está com medo, então você tem agora um meio de se defender. Você vai ligar no telefone 3625 1790 e agendar uma consulta com um advogado que vai orientar a senhora a melhor maneira de se proteger, inclusive muitas vezes sair das garras de um criminoso que pode terminar tirando a sua vida. Justamente, então assim, esse trabalho e o trabalho dessa ONG de advogados, o que elas estão fazendo? Estão ampliando, estão procurando ampliar, o próximo proposta delas é atender também na área de Águas Lindas, estendendo esse trabalho para lá. Então, é um trabalho assim muito bonito, ele
trata não só da questão da violência doméstica, mas trata também de causas alimentícias, né? Então, os direitos que a mulher tem, então elas fazem todo um processo aí, porque às vezes a pessoa deixa de fazer por falta de meios, por falta de recursos e por falta de conhecimento, pela falta da informação. E até às vezes de dificuldade de locomoção, né, coronel? E sair, também, às vezes, de um lugar para ir longe, para buscar esse socorro. Sim. E tem um socorro agora do lado de casa, dentro do quartel da Polícia Militar. Eu acho tão bacana isso, porque assim, calhou, né, do coronel vir aqui, porque coronel, com toda certeza eu não sabia desse serviço. Aí o senhor traz aqui uma novidade para essas pessoas que se sentem oprimidas dentro de casa, e eu tenho acompanhado o trabalho do senhor lá, e assim, o senhor tem desenvolvido um bom trabalho, um excelente trabalho, os números da violência, da criminalidade têm reduzido, o coronel também, na gestão do coronel, Wagner, a gente acompanhava que a estrutura do prédio, do batalhão, era uma estrutura precária, e na gestão do coronel houve uma reforma, então mostra que existe trabalho, isso é muito bom. Sim, Fábio, até um ponto bom você tocar, porque assim, quando eu fui para o 33º Batalhão, nós estávamos vindo da CP Choque, então dentro do trabalho da CP Choque nós tínhamos uma unidade muito organizada, então pelas especializadas, então um trabalho de dedicação, então eu estava numa unidade assim muito bem aparelhada, muito bem estruturada, né? Mesmo com as instalações assim pequenas, como é lá na cidade de Jardins e Valparaíso, vocês conhecem, mas era um lugar organizado, então tinha estrutura e tinha espaço. Chegando em Cidade Ocidental, nós já tínhamos um problema, e você estava falando aqui, veículos no pátio. Exatamente. Eu tinha ali no pátio central, eu tinha vários veículos, várias motos, e o mato crescendo no meio deles, então eu não sabia se ali era um ferro velho ou se ali era um quartel. Tava um negócio horrível, E a questão também, o que acontece? Como gestor, eu cobrar do meu policial uma boa prestação de serviço, ele tem que ter o mínimo de dignidade de trabalho. Então, meu policial estava numa situação de que ele não tinha um alojamento, ele não tinha um banheiro. Então, nós correndo com esse trabalho a partir de 2016 e afinando isso em 2017, então, junto com um trabalho conjunto com a Prefeitura de Cidade Ocidental, que me apoiou o trabalho da Polícia Militar de uma maneira ímpar. Então fizemos tinha um TAC, a empresa foi lá e fez a primeira reforma. Acionamos o Detran, foi feito o leilão de vários veículos que estavam lá e foram retirados do pátio. Parados lá, só ocupando espaço. Isso. Acertamos um pátio terceirizado em Valparaíso, então concordou, então foi retirado. Então tem uma empresa terceirizada que cuida dos leilões, ela é conveniada do Detran e nós não ficamos com veículos de medidas administrativas dentro do quartel. E a outra situação nós precisávamos de sala de aula e alojamento para a formação de uma turma de soldados, do curso de formação de praças. E a Cidade Ocidental não receberia. Então, junto com a Prefeitura também, foi construído em 2 meses a estrutura para receber ali um polo de pós-graduação da Academia da Polícia Militar para que esse curso fosse efetivado. Então, nesse período, conseguimos fazer a reforma do quartel, fazer um alojamento, sala de aula para receber um curso de formação que foi feito o primeiro curso de formação feito em Cidade Ocidental. Então entregamos aí 32 policiais à sociedade aí no ano de 2018. Então o trabalho ele não é isolado. Então não é o comando da Polícia Militar que fez. Então se não tiver parcerias, porque você como gestor, você tem o papel e a incumbência de atuar nos trabalhos e aplicar aquilo que você tem em mãos. Mas você não é ordenador de despesa, você não tem verba em sua mão para administrar. E aí onde nós contamos com as iniciativas de pessoas da sociedade, que elas colaboram na informação, elas colaboram, por exemplo, lá no Jardim ABC, foi construído também uma base que era o 33º Batalhão e o COD junto. Vem a iniciativa privada, a parceria pública-privada, a parceria privada, o que ela fez? Construiu na entrada do condomínio abaixo uma outra base. Então o COD foi lá para a base embaixo, no condomínio, e agora a base que era do COD vai ser ocupada pelo Batalhão Rural junto com o 33º. Então estamos ampliando o atendimento da Polícia Militar dentro do município, numa região que era totalmente isolada. Então o trabalho do 33º continua o mesmo no Jardim ABC, a chegada da Patrulha Rural e mais o serviço do COD. Então todos esses trabalhos nesse período vem vindo com situações de parcerias para que a coisa dê certo. Coronel, vai 47 minutos, estamos de volta aqui na Supra FM, estamos recebendo o Tenente Coronel Crisóstomo, comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar,
que é o batalhão da Cidade Ocidental. Tem um ouvinte que mandou uma mensagem, ele manda assim: bom dia a todos da galera Suba, parabéns Coronel Crisóstomo pelo excelente trabalho. Pergunte ao coronel com relação a esses menores bandidos, foragidos que saem da Ceilândia e outros lugares para se esconderem aqui no Friburgo B e esconderijo de bandidos. É o Ribeiro do Parque Friburgo B na Cidade Ocidental. Bom, a questão do menor hoje, no entorno nós temos um problema. Vagas de internação, porque o caso está em Lusiânia, inclusive está com a parte ainda em reforma. Então, todos os menores, na questão hoje de determinados delitos, eles só estão ficando recolhidos se forem fatos gravíssimos. E aí nós já sabemos o que vai ser, né? Ou teve morte, ou teve estupro. Situações comuns, eles estão ficando no período de 5 dias e depois eles estão indo para a rua, por falta de opção mesmo de local para mantê-los. É uma luta que o juiz da Vara da Infância e Juventude tem, justamente para mantê-los, né, custodiados. Nós temos tido, sim, várias denúncias, né, nessa questão de menores, e aí eu falo, nesse caso aí, se sabe de algum específico, anote o telefone, 99988 6261 99988 6261. E passa, porque temos pego, assim, principalmente esses que vêm do Distrito Federal, esses que estão escondidos em Cidade Ocidental, a medida de internação deles, nós já apresentamos eles na Delegacia da Infância e eles já são recolhidos. Então, temos tido várias denúncias nesse sentido de menores do Distrito Federal, né? Oriundos do Distrito Federal com infratores aí, né? Menores infratores, e às vezes esconde. Acontece muito, sim. Bastou denunciar, a viatura vai lá visitá-lo e, confirmando aí a informação, ele é conduzido à Delegacia da Infância e Juventude. Coronel, eu tenho certeza que o senhor, no seu tempo todo de polícia aí, o senhor já deve ter presenciado muito isso. O senhor chegar, conduzir um preso até a delegacia e o senhor ver o preso sair antes da viatura, da equipe policial ali. Às vezes não. Eu sei que talvez o senhor é uma pergunta até um tanto delicada, mas às vezes não bate aquela sensação de assim, cara, eu estou enxugando gelo, porque a justiça tem esse problema. A polícia prende, mas a justiça vai lá e solta. Assim, eu vou pegar em Cidade Ocidental, eu vou falar especificamente Cidade Ocidental. O trabalho do judiciário, ele dá resposta efetiva às demandas que a sociedade tem. Então, em Cidade Ocidental, eu não vejo isso nesse trabalho. Agora, toda decisão judicial, ela é embasada em leis. Então, o que precisa no Brasil é de uma mudança na aplicação da lei. Então, se a pessoa vai lá, se a pessoa cometeu um homicídio, a lei diz que ele pode cumprir de 14 a 20, né? Ou então até 30. 12 a 20 ou 14 a 30 anos. Que se ele foi condenado a 14 anos, que ele cumpra os 14 anos. Que ele não saia antes. Então o problema hoje tem sido isso. Então você vai, a pessoa é condenada, mas ela não cumpre o tempo total. E o problema hoje, né, a questão é sair antes da viatura. Hoje tem um problema maior do que isso, chama-se audiência de custódia. Essa aí é o seguinte, a estratégia chega lá e diz que você foi agredido. Então o preso, ele vai chegar lá, se ele não der boas informações do policial que o prendeu, qual o risco que ele corre? De ir pra rua. Eu acho a audiência de custódia uma das maiores vergonhas. A audiência de custódia da lei de abuso de autoridade, as maiores vergonhas que aconteceram nos últimos anos no Brasil. A lei de abuso de autoridade, o presidente poderia ter vetado e não vetou. Ele tinha a caneta para vetar e não vetou. Me surpreendeu negativamente, porque ali ele legislou em causa própria, principalmente por causa dos filhos. E a audiência de custódia, então, é uma vergonha. É uma vergonha você ver vagabundo chegando na audiência de custódia dizendo que foi agredido pelo policial, e a palavra dele tem mais fé do que a fé pública que deveria ser do policial, que é o braço do Estado. Isso é uma vergonha. Eu posso contar um caso específico, Wagner, em Cidade Ocidental. Houve uma denúncia, uma equipe de serviço, né? Uma mulher tentou matar o esposo. Foi acionada a polícia, socorreu o cidadão e tiveram informações que ela teria ido para a casa de uma amiga. Essa guarnição foi até a casa, o possível paradeiro, chegou, conversou com essa dona da casa. Ela falou, não, a minha amiga não está aqui. A equipe viu na garagem um veículo, consultou a placa, o veículo estava com restrição de furto e roubo.
já tinha um flagrante. Ao aproximar do veículo, olhou da janela, tinha na mesa vários tijolos de maconha. Apreenderam um veículo produto de furto, a receptação. Tinha a droga que estava na mesa, o tráfico. E dentro da casa estava a autora da tentativa de homicídio. Prendeu a autora da tentativa de homicídio, prendeu uma traficante e recuperou um veículo furtado. A traficante, na delegacia, na audiência de custódia, ela disse: um policial pôs uma sacola na minha cabeça e me torturou. Instaurou-se um inquérito e ela tinha um laudo, porque ela encostou na viatura. Ela tinha um laudo que arranhou as costas dela. E no fritar dos ovos, eles foram para a Justiça Militar e ainda foi mandado fazer um reconhecimento. Eles ficarem num paredão para que ela reconhecesse quem foi o policial que teria colocado uma sacola nela. O crime estava todo exposto, não tinha mais nada a ser feito. Foram condenadas. A autora da tentativa de homicídio e a traficante estão condenados, cumprindo pena, e ela não fez o reconhecimento dos policiais, por quê? Porque ela estava no presídio e disse que não ia fazer mais, não, já tinha desistido. Mas olha, um fato que aconteceu, e a gente vê aí, a questão é, do policial que trabalhou nessa ocorrência, olha o prêmio que ele recebeu por cumprir o dever dele. É isso aí, deixa eu mandar um abraço especial ao meu amigo doutor Ulisses Campos Neto, o Delta Caveira, meu irmão, que detesta vagabundo, que não gosta de peba pra ele, e atrás das grades essa noite. O plantão dele foi corrido, um plantão com 8 flagrantes, realmente um plantão complicado, mas é isso aí, é vagabundo na grade, é vagabundo atrás das grades, e o cidadão com muito mais tranquilidade. São 6 horas e 54 minutos, 6h54, meu amigo Tenente Coronel Crisóstomo, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido aí à frente do 33º Batalhão de Polícia Militar. Esperamos que o senhor tenha mais tempo e possa vir mais vezes aqui nos visitar, dar o prazer da sua visita aqui no nosso programa. Ô Wagner, o privilégio é nosso, né? Estamos à disposição, sempre que precisar de contar conosco, só nos acionar que estaremos como bons soldados, né? Estaremos aí atendendo aí a todos os chamados. Então estamos à disposição. Contamos com essa parceria e conte conosco, né? Conte conosco aí nessa questão da divulgação. Temos muitas, aí com a lei de abuso de autoridade que você citou, né? Temos que ter um cuidado hoje até para dar as notícias dos fatos que a polícia relata, para não expor o infrator da lei. Então, de toda forma, a Polícia Militar, o 33º Batalhão está à disposição e nós aqui também da mesma forma. Agradecemos aí, uma honra para nós estar aqui nessa bancada hoje, podendo falar aí com o público, com o ouvinte aí da Rádio Supra aqui nesse dia. Muito obrigado.